Olá, pessoal! Meu nome é Isabela e nesse vídeo falaremos um pouco sobre a embriologia dos animais que compõem o grupo dos equinodermos. São animais simples e muito subestimados. São marinhos e bentônicos, isto é, vivem no substrato do ambiente marinho. Mas afinal, quem são eles? O exemplo mais conhecido deles são as estrelas do mar, mas também temos as bolachas do mar, os pepinos do mar e não podemos esquecer dos ouriços do mar. Agora que você já conhece alguns dos integrantes desse grupo, vamos entender um pouco mais sobre a reprodução desses nossos amiguinhos. Morfologicamente, eles não apresentam diferenciação de sexo, mas são animais dioicos. Isso quer dizer que alguns possuem gametas sexuais femininos e outros gametas sexuais masculinos. Sendo assim, a reprodução feita por eles é sexuada e a fecundação é externa. Acontece que quando um indivíduo libera seus gametas, ele estimula quimicamente que todos ao seu redor também liberem. Assim, a fecundação acontece na água, dando origem ao estágio larval desses animais, que se tornarão lindos ouriços do mar. Isso caracteriza seu desenvolvimento indireto. Em geral, é assim que os equinodermos se reproduzem. Mas você já deve conhecer o incrível poder de regeneração das estrelas do mar, né? Elas se reproduzem da mesma forma que os ouriços do mar. São dioicos, com reprodução sexuada, fecundação externa e desenvolvimento indireto. Mas escondem esse truque na manga que os ouriços do mar não têm. Essa regeneração dá a elas a opção de se reproduzirem assexuadamente, ou seja, sem precisar de um segundo indivíduo. Para isso, as estrelas do mar se quebram espontaneamente em duas partes. Cada uma realizará diversas divisões celulares até que se regenere o corpo todo, dando origem a dois indivíduos. Bom dia, galera. Bom dia, professor. Meu nome é Antônio Alexandre da Cruz. Vou falar um pouquinho sobre fertilização de ouriços do mar, da espécie Echinometra leucunter. O processo de fertilização em ouriços do mar inicia-se com o contato entre o espermatozoide e a camada gelatinosa do óvulo, um envoltório constituído por mucopolissacarídeos e diversos tipos de proteínas que têm como função a atração e a ativação dos espermatozoides. Esse contato causa a fusão da vesícula acrossômica com a membrana plasmática do gameta masculino, em um processo de exocitose conhecido como reação acrossômica. Esse mecanismo promove a liberação de enzimas proteolíticas que irão degradar os envoltórios externos do óvulo, facilitando a ligação e a fusão dos gametas. Um segundo componente da reação acrossômica é a extensão do processo acrossômico por meio da polimerização de moléculas globulares de actina, quando a invaginação da membrana posterior do acrossomo que se projeta em direção à membrana do óvulo. O processo acrossômico também é responsável pelo reconhecimento espécie específico, ou seja, quando são postos em contato com seus receptores da membrana do óvulo, garantindo dessa forma a ligação e fusão apenas de gametas da mesma espécie. Isso acontece porque a fertilização de ouriços do mar é no meio externo, ou seja, a fêmea deposita os óvulos na água ao acaso, para os machos depositar os espermas no meio externo próximo aos óvulos. Sua embriogênese inicia-se a partir do óvulo, resultando de fecundação do gameta masculino com o gameta feminino, e termina ao fim do período de tempo muito curto com a formação da larva plúteus. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna Dempsey e agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como acontece o desenvolvimento embrionário nos equinodermos. A partir do momento em que a célula masculina encontra-se com a feminina, isso é, depois de ocorrer a fecundação, acontecem sucessivas divisões celulares. Esse processo recebe o nome de clivagem. Há vários tipos de clivagem e cada tipo é determinado por alguns fatores. Um desses fatores é a de vitelo no ovo. A quantidade e distribuição de vitelo determina onde a clivagem pode ocorrer e o tamanho dos blastômeros a serem formados. O polo em que há pouca quantidade de vitelo é chamado de polo animal,
e o pólen, que é a grande quantidade de vitelo, é chamado de polo vegetal. A divisão celular ocorre no polo animal de maneira mais rápida do que no polo oposto. Em zigotos com pouco vitelo, ovos isolestos e mesolestos, a clivagem é holoblástica, significa que a clivagem estende-se por todo o ovo. Bom, e no ouriço do mar, como que tudo isso ocorre? O ouriço do mar tem o seu ovo isolesto e apresenta clivagem holoblástica radial. A primeira e a segunda clivagem são meridionais e perpendiculares uma em relação à outra. Na primeira clivagem, uma célula dá origem a duas. Na segunda clivagem, duas células dão origem a quatro. A terceira clivagem é equatorial, separando os dois polos um do outro, dando origem a 8 células. Na quarta clivagem, as 4 células da camada animal, a camada superior, se dividem meridionalmente em 8 blastômeros, todas com o mesmo volume. Essas células são chamadas de mesômeros. A camada vegetal, no entanto, sofre uma clivagem equatorial desigual para produzir no polo vegetal 4 células grandes, os macrômeros, e 4 pequenas, os micrômeros. Assim, é formado um embrião com 16 células. Na quinta clivagem, os 8 mesômeros que surgiram da camada animal se dividem para formar duas camadas, depositando-se uma sobre a outra. Os macrômeros que surgiram da camada vegetal se dividem meridionalmente, formando uma camada de 8 células. Os micrômeros que também surgiram da camada vegetal também se dividem, produzindo um pequeno grupo abaixo da camada superior. Nesse momento, temos um total de 32 células. Na sexta clivagem, todas as células sofrem divisões equatoriais, formando 64 células. A sétima clivagem é meridional, produzindo uma blástula com 128 células. Então, no desenvolvimento do ouriço do mar, o estágio de blástula começa nessa fase de 128 células. Nesse estágio, as células formam uma esfera oca circundando a blastocele central. Nessa altura, todas as células são do mesmo tamanho. Os micrômeros já diminuíram sua taxa de divisão celular. Toda célula está em contato com o fluido proteico da blastocele e com a camada hialina dentro do envoltório de fertilização. Durante esse tempo, os contatos entre as células são estreitados. As células ficam mais juntinhas e esmagadinhas. Dando prosseguimento à sua divisão, a camada celular é expandida e se afina. Durante esse período, a blástula permanece como uma camada unicelular grossa. Então, a partir desse momento, as células da blástula desenvolvem cílios em sua superfície externa. Há a rotação da blástula dentro do envoltório de fertilização. Logo após, as células da parte animal do embrião sintetizam e secretam uma enzima de eclosão que lhes permite digerir a membrana fertilizante e o embrião torna-se uma blástula eclodida livre para nadar. Olá, aqui é a Maria Gabriela Nucci e eu vou estar falando um pouco da gastrulação dos equinodermos, mais especificamente a gastrulação do ouriço do mar. Para começar, a gastrulação é um processo onde acontece a formação de uma cavidade primitiva, que no futuro vai dar origem ao intestino e a todo o sistema digestório. Ou seja, nessa fase, as células estão envolvidas em uma série de processos, como expressão gênica, indução, multiplicação, diferenciação e principalmente migração, que acaba por formar 3 tecidos embrionários básicos, chamados de ectoderma, mesoderma e endoderma. Ademais, há 2 formas de desenvolvimento que podem ser classificados por protostômios e deuterostômios. Assim, os protostômios, durante o processo da gastrulação, a região da boca é formada a partir do blastóporo, antes da formação do ânus, ao contrário dos deuterostômios, onde o ânus é formado primeiro a partir do blastóporo, sendo o caso dos nossos equinodermos. Assim, a gastrulação do ouriço do mar é por embolia, que é um processo muito simples e bem primitivo, que ocorre com a migração das células do endoblasto a partir do polo vegetativo, finalizando com a formação do tubo digestivo, boca e ânus. Isto é, a migração ocorre a partir dos micrômeros localizados no polo vegetativo, como mostrado na letra H e I, que irão formar depois o mesoblasto primário, que vai se diferenciar em espículas calcárias. Na sequência, ocorre
a migração dos macrômeros vegetativos 2, que formam o endoblasto, o mesoblasto secundário e as vesículas enterocelomáticas, como mostrado na letra J, K e na letra L. Além do mais, na letra M, N e O está a representação da larva Pluteus, onde pode ser visto o tubo digestivo, a boca e também o ânus. Oi, pessoal. O meu nome é Clarice Costa e eu vou falar um pouquinho sobre a neurulação, que é um processo simples de entender, porque a neurulação ela se trata da fase do desenvolvimento embrionário onde acontece a formação do tubo neural no embrião. E, obviamente, isso acontece apenas nos vertebrados. Entretanto, a gente está falando aqui sobre os equinodermos, e eles são animais invertebrados, né? E eles não apresentam essa região central especializada. Eles possuem apenas um princípio de sistema nervoso. O que isso significa? Que existem células nervosas que se encontram em todas as regiões do corpo desses organismos. E é exatamente por isso que não acontece o processo de neurulação exatamente nesses animais. Na verdade, o que acontece é que no final da gastrulação, as células elas vão se organizar em função de um pulso nervoso. E aí sim, elas dão origem a um sistema nervoso bem primitivo, que é o sistema presente nesse filo. Olá, meu nome é Ana Fortes e eu vou falar um pouco sobre a organogênese. Como já falaram, as células dos três tecidos embrionários se diferenciam e dão origem aos tecidos e órgãos destes organismos. A embriogênese acaba com a formação da larva, que é chamada de larva Pluteus. A face ventral da larva é originada pelo embrião de forma ovoide, que se achata constituindo então essa face. A larva tem simetria bilateral, consegue nadar e é de vida livre. O seu intestino é primitivo, constitui tubo digestivo e se curva para dar origem à boca. Uma curiosidade dos equinodermos é que eles são os seres vivos que mais se aproximam da gente quando falamos do que o plastóporo origina. Tanto equinodermos quanto mamíferos são deuterostômios. Isso significa que o blastópero dá origem ao ânus e na extremidade oposta abre-se uma boca, ao invés dos seres protostômios, que o blastóporo origina a boca. Com isso, o desenvolvimento embrionário acaba com a formação dessa larva.